Pela graça de Deus, estamos dando início a mais esse estudo nesta quinta-feira. Somos aqui da Igreja Batista Pérola dos Mares, situada na rua Castro Alves, número 228, no bairro Paripe, em Salvador. E você que nos acompanha virtualmente, está muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe nesse estudo que estamos fazendo nessa hora. E hoje destacamos o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, e queremos nos deletar um pouquinho sobre aquilo que Pedro está dizendo. Mas, antes disso, a nossa alegria de ter você conosco. É a nossa expressão de alegria, louvando a Deus pela sua vida, e que Deus possa fazer com que esse encontro, ainda que virtual, possa render frutos para o reino de Deus, no sentido de despertamento, no sentido de buscar entender melhor a palavra de Deus para nossas vidas, aquilo que Deus espera que nós façamos da forma melhor para fazer com que o seu reino cresça aqui na face da terra. Porque se nós estamos aqui ainda, Deus certamente quer nos usar para isso. Então vamos trabalhar nesse sentido. Vamos buscar Deus em oração antes de continuarmos, antes de lermos o texto e antes de vermos quem mais está conosco na sala, e buscar a presença de Deus em oração. Vamos juntos? Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que temos de refletirmos sobre um texto de tua palavra, apenas um pequeno pedaço daquilo que a Bíblia traz, mas certamente um texto muito importante para ser aplicado em nossa vida. Abre o nosso coração em entendimento, dá-nos, ó Deus, condições de compreender e, uma vez entendido, compreendido, que nos dá também condições de aplicar o que aprendemos em nosso viver. Ajuda-nos, portanto, a ver com os teus olhos o que tu tens para nos ensinar na noite de hoje. Abençoa cada um que está conosco virtualmente, onde quer que seja. E também aqueles que amanhã ou depois, mais tarde, vão ter acesso a esse conteúdo, sejam igualmente abençoados por ti, ó Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fernando conosco na mesa, portanto, vamos participar aqui juntos. Graça e paz, amados, que a graça de Senhor Jesus Cristo possa estar em cada um de vocês, seja com cada um de vocês. Um tempo especial, novamente, fazendo menção a mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, um capítulo muito interessante, onde nos faz lembrar, em certo momento, de que somos povo escolhido. Será parte da nossa leitura também e dos comentários. Assim que desde já vai comentando, compartilhando. Se tiver alguma dúvida do que estamos falando, coloque aí nos comentários, no chat, para que possamos estar juntos, motivando-nos e conversando, né? Mostrando o que a palavra tem para nós nos dias de hoje. Então, quero saudar nesse momento a irmã Severina, né? Graça e paz, minha querida. Assim que também está a nossa irmã Cidália, né, que está conosco, e nossa irmã Maria de Deus. Machado, muito boa noite, Deus abençoe a sua vida, querida. E sem mais delongas, vamos à leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los a que possam abrir sua Bíblia, aí no capítulo 2 de 1 Pedro, e possamos estar juntos vendo o que Deus tem para nós. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam sempre entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas esgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, agora nosso estudo com o pastor Arno Himner. Então, olha ali um capítulo fantástico, que tem muito assunto, muita matéria, e eu não quero abranger o capítulo todo, eu vou apenas destacar os primeiros 8 versículos, não dizendo que os outros são menos importantes, mas não daria tempo para, digamos assim, abranger todo o capítulo, então vamos ficar nos primeiros 8 capítulos e, oportunamente, a gente vê o restante do capítulo também. Qual é o propósito desse texto? O objetivo desses versos é estimular os crentes a amadurecerem na fé e crescerem em relação à comunhão com Deus. Por isso nós estamos trazendo hoje o tema como crescer na vida com Deus, né? E como é que podemos fazer isso? Por meio de Cristo. Então Pedro deixa isso bastante claro, que Cristo é a razão de ser
e a forma que nos leva também a sermos obedientes a Ele. Pedro, então, oferece nessa sua carta as condições para que esse crescimento ocorra, e ele nos, digamos assim, nos contempla, nos brinda com variadas razões para nos aproximarmos regularmente, para não dizer sempre, de Jesus, o fundador e sustentador e edificador da igreja. Criador, sustentador, fundador, no caso, sustentador e edificador da igreja, chama-se Jesus. Nós somos seus ajudantes, nós somos seus auxiliares. Né? Qual é o argumento de Pedro nesse capítulo? Nós não temos, quando Pedro escreveu a carta, ele não escreveu dividindo em capítulos, ele escreveu a carta simplesmente, os capítulos foram divididos posteriormente. Então, esse capítulo aqui, ele é uma sequência do que ele vem dizendo no capítulo 1. Né? O capítulo 1, ele começa dizendo, lá no versículo 13 em diante, uma exortação à santidade. E quando ele usa aqui, no início desse capítulo, a conjunção coordenativa conclusiva, que pode ser tanto portanto, tanto pode ser também pois, pode ser por isso, né? Então, faz essa ligação do assunto que ele vinha tratando antes com o que ele está tratando daqui para frente, né? Deixando claro que essa ligação com os versos anteriores, especialmente dos versos 13 a 25 do capítulo 1, né? Onde Pedro argumenta que a obra de Cristo resultou em 3 propósitos muito claros. Primeiro, nos purificar de uma vida separada, traduzindo, podemos dizer, vivendo em santidade. Né? Lá no versículo 13 a 16 do capítulo 1, ele vai dizer isso. Por isso ocorre quando a obra de Cristo nos alcança e nos perdoa de todos os pecados. Nós não teríamos condições de nos salvarmos por nós próprios, não fosse o amor de Deus em Cristo Jesus, que fez isso em nosso lugar. Em segundo lugar, nos conduzir uma vida repleta de frutos. Nós estamos aqui para produzir frutos. E lá nos versículos 17 a 21 do capítulo 1. Isso se evidencia, por exemplo, no dia a dia, através de uma vida que compreende estar na missão para a glória de Deus. Porque se nós estamos aqui sem produzir nada, nós não estamos cumprindo o que Deus deseja que nós façamos. É preciso que a nossa vida resulte em frutos. Em terceiro lugar, ele pretende que nós nos limpemos do egoísmo para amarmos outras pessoas. 22 a 25 do 1º capítulo. E esse amor deve ser marcado por dedicação entusiasmada e cheia de fervor, livrando-nos do que não presta, né? E, ao mesmo tempo, Pedro conclui o pensamento dos versos anteriores, também insere uma nova estrutura de argumento ao convocar os cristãos a buscarem crescimento espiritual. Crescimento para estarmos, digamos assim, mais dentro daquilo que Deus deseja. Colocando de outra maneira, Pedro está dizendo que para vivermos os 3 propósitos desses versículos 13 a 25 do capítulo 1, é preciso limpar toda a sujeira, tudo que estraga os relacionamentos e buscar, como crianças recém-nascidas, crescer na vida cristã. Quando ele começa a ensinar sobre como alcançar a maturidade cristã, aí um novo assunto é iniciado. Então, sigamos o que Pedro nos ensina nessa maturidade cristã. Em primeiro lugar, para crescermos em maturidade cristã, é necessário nos livrar de tudo o que estraga o relacionamento. No verso 1, ele vai dizer: livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Tem que ser descartado, jogado fora. Engano, maledicência, fofoca, intriga, hipocrisia, traição, inveja, maldade, tudo isso tem que cair fora. Não tem mais lugar para aquele que segue a Cristo. Todas essas atitudes, sentimentos e pensamentos têm o potencial de frear a maturidade e destruir qualquer bom relacionamento. Portanto, Pedro é catedrático nesse sentido, direto nesse sentido, que não tem meias palavras. Tem que se desfazer disso. Depois, para crescermos em maturidade, é necessário fazer uso do bom alimento espiritual. No versículo 2, ele vai falando assim: Pedro estimula os crentes a desejarem alimentar-se do genuíno leite espiritual, que é o conhecimento e a meditação na palavra de Deus, a fim de experimentar o crescimento da fé.
E ele usa aí como crianças recém-nascidas desejam o leite materno. Leite materno tem sido colocado como o melhor e mais completo alimento. Portanto, criança recém-nascida é alimentada do que há de melhor quando ela tem acesso ao leite materno. E aí ele compara a palavra de Deus com esse alimento. É o melhor que existe. Nada melhor do que a palavra de Deus, a fim de experimentar o crescimento na fé. A comparação, portanto, que Pedro faz é marcante. Sugere aos cristãos terem esse mesmo apetite que tem uma criança recém-nascida. Que quando a fome bate, ela chora porque precisa se alimentar. E esse é o desejo que Pedro está tendo aqui, que nós devemos ter também em relação à palavra. Como a criança quer beber o leite, tomar o leite materno para se alimentar, devemos nós procurar nos alimentar da palavra de Deus. E ainda, para crescermos em maturidade cristã, é necessário edificar nossas vidas sobre o quê? Sobre um fundamento sólido. Nosso tema esse ano tem sido esse, nós estamos construindo, crescendo, nosso edifício construído sobre o alicerce que é Jesus. Esse é o fundamento no qual nós construímos. No versículo 4 ele fala sobre isso. Pedro convoca os crentes a se aproximarem de Cristo para experimentarem esse crescimento sobre esse fundamento que não se abala. Ainda que haja tempestades, furacões e vendavais e tsunamis, esse fundamento não sai do lugar. Oferece 3 razões valiosas para buscarmos a Cristo. Primeiro, que Cristo é pedra viva, pedra que vive. Pedro entende que não é possível construir uma vida sólida fora de Jesus Cristo. Recebemos vida quando Cristo nos transforma. Jesus se apresenta nas Sagradas Escrituras como pão da vida, se apresenta como luz do mundo, como água que mata a sede definitivamente. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Essa é a base sobre a qual devemos construir. Esse Jesus. Em segundo lugar, Pedro nos ensina que Cristo é a pedra rejeitada pelos homens, pelos construtores. Os líderes religiosos da época são chamados de construtores. Eles rejeitaram Cristo. Mas é preciosa para Deus. Essa pedra rejeitada é preciosa para Deus. Né? Pedro coloca em contraste o valor que os homens deram a Cristo e o valor que esse Cristo recebeu de Deus. Depois de viver de modo justo e perfeito, os homens tramaram e arrancaram a sua vida, tiraram do meio do povo e o penduraram no madeiro, na cruz. Enquanto eu recebia essa desvalorização dos homens, Deus frequentemente lhe dizia: esse é meu filho amado, marcado pelo meu amor, minha alegria, ouçam ele. É o que Deus dizia a respeito dele. Deus Pai sempre amou o Filho, sempre o elegeu como seu grande tesouro, o seu amado. Terceira razão para buscarmos Jesus é que, por meio dele, por meio de Jesus, nós recebemos a vida, fomos conectados à família de Deus, conectados à videira, que é o próprio Jesus. Na primeira parte do versículo 5, Pedro diz que nós somos pequenas pedras que juntas formam a preciosa igreja de Jesus. Ele é a pedra angular, pedra principal, crescendo como fundamento, crescendo então sobre esse fundamento. Nós somos as pedrinhas que fazem esse edifício crescer. Pedro compreende que se Jesus nos purificou, somos conectados organicamente a ele. Se Jesus é a pedra principal que sustenta todo o edifício, somos as pequenas pedras usadas na consolidação da sua bela e amada igreja. Precisamos entender isso, precisamos verificar qual é a importância de cada um de nós nessa construção. Jesus chama uma multidão espalhada por todas as partes do planeta para formar um povo exclusivamente seu. De todas as raças, tribos e nações, essa igreja é construída. Pedras de todos quantos tipos e tonalidades de pele faz esse edifício maravilhoso surgir, que é a igreja de Cristo Jesus. Construída sobre ele, que é a pedra angular e a rocha que não se abala.
Precisamos entender que somos pedra, aliás, casa espiritual. Somos casa espiritual. Segunda parte do versículo 5, ele vai dizer, ampliando esse argumento, dizendo que não somos apenas pedras vivas, somos também feitos residência de Deus. Deus, através de seu Espírito Santo, habita em todos aqueles que creem em Cristo e têm Cristo como seu Salvador. A Bíblia também chama os crentes de templo do Espírito Santo. O pastor Paulo vai falar sobre isso. A igreja, que é o corpo de Cristo, é também chamada de a sua doce presença. Que verdade maravilhosa, não? Constitui-se num poderoso tônico que nos estimula a desejarmos o crescimento da intimidade com Deus, quando ele volta, então, a desejar ardentemente o leite materno, como crianças recém-nascidas. O próprio Deus nos faz morada sua. Somos morada de Deus na pessoa do Espírito Santo. Sustenta-nos em todas as dificuldades, consola-nos e conduz todas as coisas para um fim glorioso. Às vezes nós não percebemos isso, não entendemos isso, mas Deus tem tudo sob controle, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada. Crescer em maturidade cristã é necessário. O versículo 5 continua dizendo isso. Pedro nos presenteia com outro belo ensino. Além de sermos pequenas pedras, somos também a habitação de Deus. Somos agraciados por uma missão e somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Antigo Testamento havia um sacerdote que representava o povo diante de Deus. Mas com a obra perfeita de Cristo, ao dizer está consumado lá na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não há mais, teoricamente falando, não há mais necessidade de sacerdote. O caminho está livre para chegarmos à presença de Deus. Fomos feitos sacerdotes. Não precisamos mais de mediadores. Não há distinção entre o clero e o leigo. Todos os que estão em Cristo gozam de livre acesso a Deus. Podemos agora viver para apresentar os nossos sacrifícios a Ele diretamente. Não precisamos de ninguém. Podemos compreender os sacrifícios espirituais como uma vida que se entrega a Deus, a sua vontade, emoções, desejos e projetos. Precisamos entender isso, possamos viver assim, segundo a vontade de Deus, vivendo separados do pecado, realizando obras de socorro a quem sofre, que são expressões, digamos assim, uma expressão natural de um coração transformado, se importar com o outro, ser misericordioso. Também oferecemos sacrifícios espirituais, proclamando as boas novas de salvação e nos dedicando a ajudar aqueles que creem a guardar todas as coisas que Jesus ensinou, fazendo com que cresçam no conhecimento da palavra, na prática da palavra. Tudo isso é feito na dependência e por meio de Jesus Cristo. Ele é o que nos sustenta, ele é que é a base para tudo isso. Ficamos livres de cair na armadilha, na soberba e da vaidade, se confiamos em Cristo. Tudo que fazemos só tem valor se for feito através da mediação de Cristo Jesus. É necessário que estejamos alicerçados nele. E o versículo 6 a 8, Pedro então coloca os crentes na sua principal convicção de um lado e os ímpios na grande rejeição do outro. Faz essa separação nesses versículos 6 a 8. Deixe-me ler rapidamente aqui, que diz assim: assim, pois, é dito nas Escrituras, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os consultores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedeceram a mensagem para o que foram destinados. Verdade mais preciosa para os crentes em Cristo é que o Filho amado do Pai é essa pedra que sustenta a igreja, a grande salvação, o único Senhor. Para os ímpios, Jesus não passa de um charlatão ou um simples homem que andou por essa terra que não é o que diz ser. Por isso, os ímpios rejeitam a Cristo e sofrerão o justo juízo de Deus no grande dia do julgamento. É o que diz Pedro nesse texto. Sobre eles, a pedra vai cair, vai esmagá-los. Diante da pessoa de Cristo não há neutralidade. Ou é dele ou é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo.
não tem como ficar em cima do muro. Ou está de um lado ou está do outro. Os que nele confiam se abrigam, você encontra um abrigo nele, e os que o rejeitam serão envergonhados e serão condenados. É essa a realidade. Uma ligeira aplicação rápida aqui. Primeiro, lembremos que o nosso chamado para nos relacionar com outras pessoas é revolucionário. Devemos despir-nos da inveja, da calúnia, da difamação, de intrigas, de fofocas, de mexericos, tudo que contamina uma boa amizade. Tem que cair fora. Não tem mais lugar na vida daquele que segue a Jesus. Segundo, somos convocados a crescer no conhecimento, na vida, com as Sagradas Escrituras, conhecendo as Sagradas Escrituras. Não há crescimento espiritual sem leitura bíblica, sem o estudo da Bíblia, sem oração e vida rotineira de comunhão. Não de vez em quando, mas comunhão constante com os demais irmãos da igreja, com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Isso é necessário. Hebreus vai dizer, não abandone a congregação, como é costume de alguns. Em terceiro lugar, precisamos nos firmar diariamente em Jesus Cristo como o suficiente para lidar com os nossos medos, ansiedades e nossas vãs preocupações. Descansemos em Cristo. Quarto, consolemos-nos na bela realidade de que estamos organicamente ligados a Jesus. Nada poderá nos separar do seu amor. Nem as dificuldades do presente, nem os dramas que ainda virão e vamos enfrentá-los. Ele nos sustentará em todo o tempo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quinto, temos a presença de Deus fazendo morada em nós. Além dessa realidade ser uma grande dádiva, nos alerta para vivermos como separados do mal de qualquer aspecto sujo da cultura em que vivemos. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que estar separados dele. Sexto, é maravilhoso e libertador saber que temos um propósito para viver. Existimos para a glória de Deus. Vivemos para oferecer sacrifícios agradáveis através do amor leal aos outros. De um coração que diariamente procura viver segundo a vontade de Deus. De uma vida dedicada a proclamar as boas novas de salvação em Jesus e que se dedica a ajudar outros a crescerem na verdade. E sétima e última, possuímos uma esperança que é real, que pode ser chamada de convicção. Temos a certeza de que Jesus é precioso e revela perfeitamente a vontade de Deus. Por isso, não recuamos em nossa confissão e não desviamos do nosso chamado. No dia do seu retorno, que se aproxima, receberemos todas as dádivas da sua vitória. Desde a cruz, Cristo é vitorioso, porque no domingo pela manhã deixou a sepultura vazia, vencendo o pior dos inimigos do ser humano, que é a morte. A morte morreu com Jesus Cristo. Portanto, esse é o que Pedro está tentando dizer nesse capítulo 2, primeiro desses 8 versículos primeiros que eu destaquei aqui nesse estudo agora. Deus abençoe. Capítulo maravilhoso, esses destaques, né? Pensando desde os versos 1 até o 8. E é maravilhoso pensar que a vida de uma pessoa regenerada, vamos dizer assim, parte desde o verso 1 e vai em frente, colocando, aí Pedro menciona, né, primeiro a gente tem que deixar de ser tudo que está errado, deixar de ser, nos convencer primeiro que estamos em num caminho errado. Esse caminho, como dizia os primeiros versos, né, da maledicência, do engano, da hipocrisia, e vai pela frente. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é deixar de ser ou deixar de ir por esse caminho que não leva a coisa alguma. E aí, deixando de ir por esse caminho, indo para o caminho em que Jesus Cristo é nosso Salvador, começamos a nos alimentar. Aí vem o verso 2 sobre o leite materno. Se sabe que a leite é a leite mais, né, como o senhor mesmo mencionou, né, pastor?
o leite mais com mais vitaminas, com mais nutrientes que existe na face da Terra. Que não existe outro leite como o leite materno, onde dá tudo o necessário, primeiro para que uma criança possa vir a criar todos os seus músculos e se forme de forma direita, né, desde o início. Logo após, né, existem algumas crianças que continuam tomando leite materno, mas é um pouco mais esporádico, mas até ser deixe esse processo. Mas até que deixe esse processo, a criança continua em crescimento e tomando esse leite. Dizem os médicos, né, que é bom que a criança faça isso ao máximo possível, justamente para que ele possa criar todos os anticorpos, ele possa se formar direitinho e que os nutrientes que ele precisa estão ali justamente onde ele pode se alimentar de sua mãe. E outra, aí depois ele continua, né, com este assunto da pedra angular. Quando tomamos, e fazendo referência, né, quando somos criança, tomando em consideração do novo convertido, e começa a trabalhar e a beber, né, desse leite materno, o interessante é que ele depois precisa começar a se alimentar de forma um pouco mais de um alimento um pouco mais sólido, mas ele precisa, de certa forma, escorar, né? A palavra diz que somos templo do Espírito Santo, e sendo templos, a gente precisamos formar esse templo, tijolo tras tijolo, o tijolo com sabedoria, o tijolo com os dons espirituais, o tijolo com a formação na igreja, o tijolo, cada um desses tijolos vai formando a nossa personalidade em Cristo e vai gerando em nós um cristão verdadeiro. Só que esse tijolo, essa morada, esse templo do Espírito precisa estar firmada na base, que é essa pedra angular. Se Jesus não faz parte do nosso templo do Espírito, esse templo é igual que um castelo de cartas. Vai chegar um vento mais suave que seja e vai realmente cair. E toda a nossa construção vai por água abaixo. Então, se você realmente quer construir um cristianismo, quer construir o seu templo do Espírito de forma sólida, de forma concreta, precisa que essa pedra angular seja Jesus Cristo. Sua base deve ser Jesus Cristo, não há outro. Então, se a sua base é Jesus Cristo, esse templo do Espírito vai se conformar de forma preciosa e firme, e não vai cair jamais. Não vai cair jamais. E aí eu somente fico com depois o verso 9, no que nos tornamos. Geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa. É interessante vermos que cada um desses processos vai nos tornando alguém, uma identidade, vai gerando em cada um de nós, como eu mencionei, né, essa identidade, o ser cristão, o ser uma nação especial, nação santa, real sacerdócio. O que é ser real sacerdócio? O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que vinha a gerar a comunicação de Deus para com o povo. Se bem que era o profeta que falava para o povo, mas é aquele que gerava o sacrifício, né, que o povo precisava para poder adorar a Deus, era o sacerdote que gerava. Tinha o sumo sacerdote, né, tinham as divisões, o sacerdote, mas aqui está falando o real sacerdócio. Cada um de nós nos tornamos esse real sacerdócio, onde já não dependemos de fazer sacrifícios de carne, porque somos nós o próprio sacrifício, onde cada um de nós deve se sacrificar dia após dia. Então, só para finalizar,
geramos uma identidade, uma nação santa. Você é brasileiro, tem uma nacionalidade, mas faz parte dessa nação santa. A única forma de você fazer parte dessa nação santa é através dessa pedra angular chamada Jesus Cristo. E para isso você precisa aceitá-lo de todo o coração. Então, vá o nosso convite também aqui nesse diálogo, nessa conversa, e que Deus, Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, você possa recebê-lo e assim possa também fazer parte dessa nação santa, para a honra de Deus Pai. Amém? Não sei se o pastor ainda tem mais algum comentário. Só acrescentando que ninguém cresce por ninguém. Se não houver interesse de crescer, certamente não há crescimento. Porque um pode fazer pelo outro é estimular, chamar a atenção, orientar, esclarecer o que for necessário, mas o crescimento depende da vontade, do desejo do próprio cristão, do próprio seguidor de Jesus. Portanto, é seu desejo, a sua necessidade, seu sentimento de que você precisa buscar mais, que tem que estar em evidência, e buscar realmente. E se necessário for de buscar um esclarecimento com alguém que já andou mais essa caminhada, não perca tempo, vá buscar esse esclarecimento para que você possa crescer mais rapidamente. Mas o crescimento depende do seu interesse. É interessante que vemos esse crescimento dependendo da pessoa. Alguns crescem, vivem anos na comunidade, né, religiosa, vamos dizer assim, uma igreja, e crescem muito pouco. E tem outros que depois de um mês crescem muito mais aqueles que estão já há mais de 10 anos. É interessante que isso que o pastor está dizendo é muito claro. Depende de cada um. Lembremos que a salvação é pessoal. Não é pelo fato de sua mãe ir a uma igreja ou é salva, você ser salvo, de jeito nenhum. Se ela está lhe convencendo de que isso é o caminho, a salvação em Jesus Cristo, então você tem que tomar a decisão de seguir esse caminho. Só você. Só você e ninguém mais, como dizia o pastor. E logo após vem esse crescimento com a leite materna e o crescimento também através do que é o templo do Espírito Santo. Pastor, mais algum comentário? Não, por enquanto não, tudo bem. Perfeito, perfeito. Então, vamos orar encerrando esta etapa e concluindo com esta leitura da palavra de Deus. Pai amado, te agradecemos porque és maravilhoso, Deus, e quando aceitamos e reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de Ti, temos um novo nascimento. E nesse novo nascimento precisamos nos alimentar. E esse leite espiritual que Tu nos entregas, precisamos, Senhor, dia após dia estar nos alimentando. Assim também, Senhor, reconhecer que a nossa pedra de construção, o nosso início de tudo, essa pedra angular é Jesus Cristo. Que sem Ele, nosso castelo, nosso templo do Espírito Santo há de cair. Então, precisamos que a nossa pedra seja Jesus Cristo e ninguém mais. Ó Deus, muito obrigado por essa leitura, pelo comentário, pelas pessoas que estão assistindo neste momento ao vivo e aquelas que assistirão ainda pós vídeo comentado. Muito obrigado, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.